aí, pessoal, depois desse retorno aí da praia, né? A gente já teve tempo de tomar banho, trocar de roupa, muita areia, né? Você sabe, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Com a nossa saúde e tal, também faz parte, né? A questão da higiene. Aí a gente deu tempo de tomar banho, trocar de roupa e vir aqui para os estúdios e seguir nossas aulas, né? Professora Sandra Duarte, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. A gente agora vai entrar no mundo da arte, exatamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre teatro. E aí, a professora Márcia, você já está pronta para participar aqui do nosso chat com a gente? Olá, Sandra, estou sim prontíssima e esperando aqui a interação desses nossos alunos, dessas nossas alunas na sua aula de teatro. Que maravilha! Bem-vindos, pessoal! Isso, que legal, tá todo mundo pronto. E depois desse relax, né, desse momento aí na praia, a gente curtiu, aproveitou, lanchou, né, foi a questão da brisa, a questão do refrigerante, queijinho, tava tudo muito legal. Mas agora vamos trabalhar, não é isso? Então, lembra, se você quiser participar das nossas aulas ao vivo, dessa nossa interação, se você não tem ainda o aplicativo, você coloca, né, através da câmera do teu celular, do teu aparelho eletrônico, com internet, tá? E aí você instala, tem aqui, ó, o QR Code, você pode instalar no teu aparelho e aí participar diretamente com a gente, como esse pessoal tão especial do quarto ano, professores e estudantes também têm participado com a gente. É sempre uma alegria muito grande contar com a participação de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de arte. E aí, tem aqui esse espaço muito bonito que nós podemos ver nessa imagem, e aí eu vou perguntar para vocês, né? Na verdade, gente, essa é uma aula que continua aulas anteriores, tá certo? Então a pergunta é, você já foi a algum teatro? Certo? Então, nós temos aí essa primeira pergunta que eu quero receber a resposta de vocês. Vocês já visitaram algum teatro, já tiveram a oportunidade de conhecer algum espetáculo dentro desse teatro? E aí, que tipo de espetáculo você foi assistir? Espetáculo de peça mesmo, uma peça teatral? Ou foi um espetáculo de dança, um espetáculo de música, certo? Então, temos aí duas perguntas. Primeiro, você foi a um teatro, você conhece esse espaço, né? Na aula passada nós falamos um pouco sobre isso também. E aí, qual tipo de espetáculo você, se você foi, você assistiu nesse teatro, tá? Então fica aí essa dúvida, essa pergunta para vocês, essas duas perguntas, né? Então, se você for ao teatro, que tipo de espetáculo assistiu nesse local? Certo? Então, estou aguardando a participação de vocês e vou seguindo aqui na aula, tá bom? Então, vamos lá. Veja só. Você sabia que o teatro é uma linguagem artística, assim como a dança, as artes visuais, a música e o cinema também? Pois é. Assim como todas essas formas de comunicação, né, que nós temos, o cinema, no caso, as artes visuais, a música, elas são formas de comunicação, são consideradas arte, o teatro também é. E aí parece que tem participação no chat, né, Márcia? Tem sim, Sandra. E olha que eu descobri agora que Laura é uma bailarina, porque ela já foi ao teatro se apresentar, já foi ao teatro com a mãe dela se apresentar. Olha só, uma turma de balé. Parabéns, Laura. Que coisa linda, muito bom, Laura, parabéns. Então você já é um artista? Nós temos uma artista aqui entre nós, que coisa maravilhosa, né? Então eu acho muito bonito, viu, o balé clássico. Aliás, todas as formas, todas as expressões da arte são muito especiais, né? Porque elas vão nos transportar a mundos da imaginação e também, quer dizer, ao mesmo tempo, você está ali relaxando, você está assistindo a uma peça, a um show musical, você está no cinema também, que é outra forma de arte, como a gente falou antes, né? Então, tudo isso aí, gente, faz parte da nossa distração também. É importante que a gente tenha esse momento de relaxamento, né? Assim como nós hoje tivemos, não foi questão de arte, mas a gente estava na praia hoje curtindo, então vocês também, a gente também tem essas oportunidades por fora, né? Teatro, cinema, música, né? Então
as artes visuais, a gente vai trabalhar muito por esses dias nas aulas de arte com esse tipo as várias linguagens, né? A gente pode dizer assim, da arte e da comunicação. Então, olha aí, que coisa linda. Eu achei muito linda essa frase de Bertolt Brecht. Né? Então, Bertolt Brecht, ele era um historiador, escritor, ele tinha um monte de habilidades. E ele disse o seguinte, ó, todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver. Eita, que frase bonita, marca aí na tua agenda. Foi certeira essa, né? Muito linda, e é verdade, é isso que eu estava falando antes, vê? Se você não tem a distração, se você não tem o descanso, então você simplesmente não vive. E a arte proporciona isso a gente, né? Em todos os momentos que você está vivenciando também a arte, você está aprendendo a vencer através dela alguns obstáculos da vida. Você está relaxando, ficando tranquilo ali naquele momento, se preparando para o que vem depois. Então, super importante essa frase de Bertolt Brecht. Então, dentre os elementos que constituem, quase que não sai, a linguagem teatral estão. Então, nós vamos ver um pouco agora sobre as partes que formam o teatro. Então, nós temos que ter um personagem, pelo menos um personagem. Nós temos que ter figurino, maquiagem, cenário, sonoplastia, iluminação e objetos de cena. E aí, eu não sei de quase nada dessas coisas, professora, que a senhora está falando aí. Então, vamos conhecer agora. Esse é o propósito da nossa aula, né? A gente se inteirar sobre os assuntos, trocar experiências. Então, vamos começar falando sobre o personagem. Alguém de vocês aí, na escola, na igreja, na sua comunidade, nos lugares que você frequenta, será que vocês já participaram de alguma encenação de teatro? Será que vocês já tiveram essa oportunidade de virar outro personagem enquanto você estava ali naquele momento de encenação? E aí, pessoal, será que vocês já foram um personagem? Ou outros personagens? Ou vários personagens? Pois é, eu posso dizer para vocês, com muita alegria, que eu já fui vários personagens durante toda a minha vida até agora, porque eu gosto muito do teatro. Dos tipos de arte que existem, o teatro é uma das que eu mais me identifico, né? Como eu falei, você se transporta para outros horizontes através do teatro, outros universos. Vamos conhecer, olha, personagem é o papel interpretado pelo ator ou atriz em um espetáculo teatral. Então, o ator ou a atriz não são o personagem, eles apenas o interpretam. Então, durante aquele momento de encenação, você não é você mesmo, você é aquele personagem que você se propôs. Né? Então, por exemplo, eu vou encenar aqui uma peça falando sobre princesas. Então, se nós vamos ensaiar uma peça sobre princesas, naquele momento eu não vou ser Sandra Duarte, eu vou ser uma princesa, eu posso ser uma fada, uma bruxa, qualquer um dos personagens que podem compor a história, entendeu? Então, durante aquele momento eu não sou eu mesmo, eu sou outro personagem. E aí, vou fazer novamente a pergunta. Vocês já participaram de alguma encenação e foram outro personagem que não seja você? Porque às vezes na peça a gente interpreta a gente mesmo. Acontece isso, né? Mas em outros momentos tem gente que interpreta outros personagens. Eu acho que tem interação no chat, não é, Márcia? Sandra, o único que respondeu aqui foi Mário. Ele falou que não, viu? Ele não fez a interpretação, né? Não participou como personagem. Foi isso que o Mário respondeu aqui para nós. Tudo bem. Muitas vezes você é tímido, não gosta de participar diretamente desse tipo de apresentação, mas você vai e assiste, né? Então já está valendo, tá? Então, se tiver oportunidade, vence a timidez, vale a pena, viu? Eu já vivenciei muitos personagens e é super legal isso aí. Vamos conhecer outra parte do teatro, que compõe o teatro. No caso, nós vamos falar agora do figurino. Então, o que vem a ser o figurino? É o conjunto de vestuários usados pelos atores e atrizes em cena para compor suas personagens. O figurino nos ajuda a identificar
quem são os personagens, em que época ocorre a história, quais classes e papéis sociais são representados, ou até mesmo revelar traços da subjetividade dos personagens. Eita, deixa eu respirar um pouquinho para poder explicar para vocês. Ó, o que vem a ser o figurino? O figurino é a roupa que o personagem vai usar. Então, em determinadas apresentações, você precisa se caracterizar, ou seja, você precisa se vestir como aquele personagem, né? Então, nós temos aqui uma imagem que mostra 2 cavaleiros, né? Então, essas pessoas aí, com certeza esse filme não foi feito na época dos cavaleiros de verdade, mas são pessoas que estão caracterizadas como se fossem cavaleiros. Então, pela roupa deles, pela indumentária deles, você já consegue entender que não é dos nossos tempos, né? Eles estão vivendo personagens que existiram há muitos e muitos anos atrás. Olha, eles têm usando armadura, né? Tem usando como um elmo aqui, uma proteção na cabeça, e o outro usa uma roupa também antiga, né? Que se usava antigamente. Então, veja bem, o figurino é muito importante para você entender o que vai acontecer ali. Essa pessoa é de que época, né? Ele interpreta qual personagem. Então, para caracterizar o personagem, é muito importante que a gente tenha o figurino. Então, veja, uma coisa completa a outra. O figurino e o personagem. Aí nós temos os adereços. O que são os adereços? É o conjunto de objetos que ajudam a compor o figurino. Então, por exemplo, colares, pulseiras, relógio, brincos, enfeites de cabelo. Nós temos aí uma banda que foi muito famosa nos anos principalmente de 1970. Então, se você vê a forma como eles estão vestidos, você já diz logo quem são, por tudo que eles estão usando, pelo figurino, pelos enfeites que eles estão usando. Então, vê, o índio americano, ele tem esse cocar enorme, tem os colares também que são característicos das tribos norte-americanas, né, já que é uma banda estrangeira. Nós temos aí o policial, nós temos o motoqueiro. Então, são personagens, né, o cowboy, o oficial, né, eu não sei se é da Marinha, não conheço as fardas de lá, e o operário. Então, como eu disse, através desse figurino, dessas roupas e os adereços, os enfeites que eles usam no corpo, você vai também entender quem é aquele personagem, né, e, assim, qual a época em que aquele personagem viveu. Nós temos aí também a maquiagem. A maquiagem é essencial também para compor os personagens. Ela é utilizada na caracterização. Também serve para produzir efeitos como marcas e machucados, assim como outras mudanças físicas. Então, por exemplo, nós temos aí a caveira mexicana, né? Eu não sei se vocês lembram, mas algumas aulas atrás eu me caracterizei como caveira mexicana também. Então, a minha maquiagem foi bastante parecida com essa moça aí. E a gente deu uma aula sobre contos de assombração. Se você tiver curiosidade em ver como foi que eu fiquei, vai lá no YouTube que tem o registro, né, do 4º ano na playlist. E aí você vai ver lá a minha aula sobre contos de assombração. Foi bem interessante também e eu tive até a participação do lobisomem. Ele veio aqui visitar os nossos estúdios, né? Bom, enfim, a maquiagem, ela é parte essencial para que a gente possa entender o personagem. Quem é essa pessoa? Muitas vezes em filmes de terror, em teatros também, encenação, o pessoal coloca umas feridas enormes aqui, né? Mas tudo isso é de mentira, né? Mentirinha, é só uma maquiagem para a pessoa ficar, vamos dizer assim, bem caracterizada, para você entender como se aquela pessoa tivesse sofrido um acidente, alguma coisa assim. Cenário. Então, é o conjunto de elementos que compõem o espaço cênico, que é onde ocorre o espetáculo. Ele pode representar o lugar ou lugares onde ocorre a história. Pode criar ambientes improváveis ou impossíveis e até mesmo pode sugerir estados emocionais e psicológicos na personagem. Então, veja, por exemplo, estamos falando do cenário. Então, se eu estiver em um local onde, por exemplo, tem escuridão, tem uma música assim bem triste ao fundo, né? Aquela coisa escondida, e
eu estiver já usando uma maquiagem forte, mostrando que eu estou triste, alguma coisa, ou que eu sou alguma coisa como um fantasma, uma caveira mexicana, ou qualquer personagem assim, então você já vai entender, através de toda essa caracterização e do cenário, né, que você está vivendo um clima de terror, é um ambiente de terror ali que se forma, certo? Então, o cenário é muito importante também nisso aí. Os objetos de cena, o que são os objetos de cena? É um conjunto de objetos que são manipulados pelos atores e atrizes durante o espetáculo teatral. Então, durante a apresentação, tudo que você utiliza ali na cena é chamado de objetos de cena. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma encenação de fadas e bruxas. Então, o que a bruxa usa? A bruxa usa chapéu, ela usa uma roupa escura, ela usa muitas bruxas usam um caldeirão, outras usam varinha, né, como o caso do Harry Potter, né, aquela coisa toda lá. Então, cada personagem, ele vai utilizar os objetos necessários. Ah, vamos fazer aqui uma cozinha. O que tem numa cozinha? Tem fogão, tem mesa, tem panelas. O quarto, vamos encenar um quarto. Camas, geralmente tem guarda-roupas, né? Então, assim, os objetos de cena é tudo que compõe aquele cenário, tá certo? Que vai criar a magia. A sonoplastia, como o próprio nome já fala, sonoplastia é o conjunto de sons, de músicas, de ruídos, né? Então, tudo isso usado para enfatizar emoções, situações, demarcar ações e acontecimentos. Então, por exemplo, de repente a gente aqui no estúdio e entra alguém com vamos dizer, uma mensagem bem feliz. Então, se é colocado uma música alegre, logicamente a gente vai sentir mais alegria. A sonoplastia, ela ajuda a gente a entrar no clima daquela encenação, né? Então, se você coloca uma música feliz, o sentimento vai ser de felicidade, ele vai mexer com você. Muitos daqueles atores e atrizes que trabalham em novela, teatro e tal, o que ajuda, aí você fala, puxa vida, ele se emociona tão rápido, né? É uma emoção muito forte. Por quê? A música, o local, a roupa da pessoa, né? No caso o figurino, os objetos de cena, tudo isso vai colaborar. Quando você entrar naquele ambiente, você já vai sentir toda a emoção daquele momento. Então, é bem interessante, por isso que a gente diz que o teatro, o cinema, eles são magia, né? Magia do mundo real, não é do mundo imaginário, não é de contos de fadas, porque você entra naquela história de verdade. Aí nós temos a iluminação, que é o conjunto de luzes, o nome já fala tudo, já é autoexplicativo, né, como eu falo. Então nós vamos criar um ambiente também através da iluminação. Ela é muito importante. Olha aqui, nesse caso, a iluminação destacou o ator, né? Então, nesse momento aqui, olha, ele está destacado. Todas as luzes vieram para cima dele. Ele está de destaque. Se vocês pudessem ver aqui no nosso estúdio, vocês iam perceber que todas as luzes aqui são voltadas para a pessoa que, no caso, interpreta Libras, né? Que está ali junto da gente nos ajudando, e também junto da gente. Por quê? Porque essas luzes vão destacar, nós somos as figuras principais nesse momento aqui do estúdio. Mesmo não sendo uma interpretação, a gente está falando de coisas sérias, né, de coisas verdadeiras, mas faz parte, a iluminação é muito importante, principalmente para o espetáculo teatral. Chegou aquele momento mais esperado da manhã, é o desafio do dia. Veja bem, a gente falou sobre teatro, sobre a importância, né? A gente usou a frase Bertolt Brecht, né? Que fala que o teatro, o cinema, a arte em geral, ela nos convida a, vamos dizer assim, a viver melhor, a enfrentar as coisas da vida, os desafios da vida de forma melhor. A gente conheceu alguns elementos do teatro e aí fica com vocês, olha o desafio. Ensaie. Primeiro, você pode preparar, tá?
Depois de preparar, você vai ensaiar uma pequena apresentação teatral e vai mostrar aos seus colegas de sala. Eu quero saber o seguinte, quem está disposto a fazer isso aí? Quero ver e depois vocês vão me dizer se foi legal, se não foi, o que o pessoal achou de sua encenação, tá? No mais, gente, a nossa aula está terminando. Olha, eu já fiz a minha apresentação, né? Pelo menos o meu Bitmoji está aí, já fez a sua apresentação, está recebendo aí as flores. E eu vou dizer para vocês, é muito legal essa oportunidade da gente ensinar também, né? Como o Bertolt Brecht falou, é preparar para a vida, a arte faz isso com a gente. Então, gente, quero agradecer a vocês a participação, a presença, vocês são maravilhosos. Está todo mundo convidado para estar aqui com a gente, a aula não terminou não, tem mais quarto ano ainda aí. Márcia, muito obrigada pela participação também. Eu que agradeço, Sandra. Vou mandar aqui também um beijo, né, para Cleiton, um aluno que está aqui chegando da escola Solano Magalhães. Ele falou para mim que a professora dele é a professora Silvana. Então, seja bem-vindo, Cleiton, bem-vindo todos os nossos estudantes que estão aqui no chat acompanhando conosco. É sempre um prazer. Com certeza. Para vocês, ó, aquele abraço bem especial, mesmo que à distância, tá? E fica aí com a gente, daqui a pouco tem mais. Tchau, tchau.